Dando continuidade à resolução do exercício, agora a gente vai passar para a alocação dos recursos. A gente já criou a folha de recursos e a gente vai alocar os recursos. Nesse exercício eu coloquei bem organizado para vocês, aqui embaixo de cada tarefa, o recurso a ser alocado. Então eu quero chamar a atenção outra vez que nem sempre você vai receber, quando você estiver elaborando seu projeto, isso tão estruturado como está nesse exercício. Muitas vezes vai ser um exercício de ir e voltar o seu planejamento, onde você vai alocar recurso numa tarefa, depois você vai ver que não é aquele recurso, você vai ter que tirar, você vai ter que colocar outro. Então é um vai e vem. Então não vá achando sempre que você vai conseguir alocar recurso na ordem da sua EAP, como a gente vai fazer aqui. O importante é que você entenda como fazer isso e que na sua prática, no seu dia a dia, você faça da maneira mais adequada. Então, com isso aqui eu vou passar a alocar os recursos. Então, preparar a agenda, eu sei que é esse recurso daqui. Então eu vou lá, voltar no Project. Então relembrando, aqui eu estou no gráfico de Gantt, tabela de entrada. Para alocar recursos, a gente vai na guia recursos, atribuir recursos. E essa janela, ela abre. A gente sabe que aqui vão aparecer todos os recursos que você tem na sua folha de recursos. A gente já viu como usar filtros. Nesse caso eu só tenho recursos do tipo trabalho e eu só tenho 3, então a gente não precisa usar filtros. Então eu vou começar. Eu clico na tarefa, ele atualiza aqui a tarefa que eu estou usando, prepara a agenda e eu vou alocar o recurso. Atribuir. Pronto. Ele não calculou o custo porque nesse exercício a gente não colocou o valor ainda. A gente vai ver que depois, quando a gente atribuir o valor, ainda assim ele vai calcular todo o custo do nosso projeto. Então, tarefa seguinte, preparar formulário de revisão. Eu vou no exercício e é esse mesmo recurso. Ok? Então, eu vou remover aqui só para relembrar uma coisa. Se você tiver duas tarefas que for o mesmo recurso, você pode usar o Ctrl e selecionar as duas. E se você alocar um recurso, esse recurso fica alocado nas duas. Observem que várias tarefas selecionadas, 2 e 3, ele está se referindo a essa coluna daqui. Então você tem dois recursos, duas tarefas, e vai alocar o mesmo recurso, ou várias tarefas do mesmo recurso, você pode selecionar com Ctrl se for tarefa alternada, ou simplesmente arrastar assim se for tarefa seguida. Nesse caso eu poderia arrastar ao invés de usar o Ctrl. Então eu vou seguir, criar relatório, então o ISO e o Quality Assurance Manager. Então, da mesma forma aqui, se você tem dois recursos, você pode segurar o Ctrl, segurar os dois e atribuir os dois recursos de uma vez. E ele vai atribuir recurso. E assim sucessivamente. Então eu vou fazer todo esse processo. Nesse vídeo eu vou cortar alguma parte, vocês sigam todo esse passo a passo e eu vou cortar uma parte. Eu vou seguir aqui alocando até terminar todo o processo. Então essa aqui, criar o ISO, tarefa 2. Então eu tenho esses dois. Então eu estou vendo que esses dois recursos estão em todos os pacotes de trabalho dessa mesma, criar relatório dessa mesma resultado de auditoria. Então vou voltar lá no Project, resultado de auditoria, e eu me dei conta que em todas essas tarefas são os mesmos recursos. Exceto essa, que é uma tarefa de 0 dias, não é um pacote de trabalho, é um marco. Relembrando, marco é uma tarefa fictícia que a gente usa para definir que acabou determinada etapa. Então essas aqui que eu não aloquei recurso, eu posso selecionar todas elas, vejam que eu cliquei e arrastei. Eu sei que são esses dois recursos aqui, eu posso clicar nele, Ctrl ele e atribuir. E eu já atribuí recurso para todas elas, ok? Então você não precisa, se você tem várias tarefas com os mesmos recursos, você não precisa alocar de uma em uma, você pode fazer esse processo e alocar em várias. Então vamos para feedback dos clientes. Vou voltar lá para o nosso exercício, então feedback dos clientes. Observem que eu tenho o mesmo recurso nos dois pacotes de trabalho. Então, mesmo processo, pode pegar os dois pacotes de trabalho, pegar o recurso, deixa eu só relembrar quem é, o ISO Manager, e colocar. Observem que aqui ele já marcou o ícone vermelho. Lembra da nossa aula de superalocação? Esse ícone vermelho significa que esse recurso está superalocado. A gente vai ver como resolver isso já já. Requisitos do produto, voltar lá. Então, requisitos do produto. Observe que eu facilitei um pouco aqui, então todos os pacotes de trabalho é o mesmo, observem que é o mesmo recurso. Eu vou fazer uma correção aqui, que esse item 2.3 completo, aqui é uma pegadinha, ele é um marco, ele não deveria ter recurso, então não vou alocar recurso nesse marco. Agora, eu vou alocar aqui só para vocês verem o que acontece. Então, viram que tudo isso aqui é o mesmo recurso, só lembrar quem é, o Quality Assurance Manager. Quality Assurance Manager. Observe que acontece uma coisa, eu aloquei recurso, eu vou fechar essa janela, eu aloquei recurso no pacote de trabalho.
ele não faz nenhuma diferença aqui, porque aqui são 0 horas, 0 dias de trabalho, não tem nada. Então, ainda que atribuir recurso, quando eu clico nela, observem que está alocado esse recurso, não vai ter nenhum impacto, não vai ter custo, não vai ter nada. Então, a ideia é que você não aloque. Então, tarefa fictícia não tem recurso nem duração. Se você alocar por algum acaso, não vai fazer nenhuma diferença no seu cronograma, nem nos seus custos, mas não vale a pena alocar. Então, aqui também te gerou outra vez sobrecarga. Por que gera superalocação? Nesse caso, lembra que superalocação não é porque o recurso trabalha muito, é porque ele tem tarefas em paralelo, muitas vezes, que ele não pode dar conta por conta do calendário. Então aqui eu tenho várias tarefas que acontecem ao mesmo tempo, provavelmente, de outras tarefas aqui em cima, onde ele já está alocado, e isso faz com que ele não possa compaginar todas no mesmo dia. Isso vai acontecer sempre quando você estiver alocando recursos, porque às vezes você não está observando, lá atrás ele está alocado, aqui na frente ele não está alocado, para ajustar isso. Então, meu conselho, aloque todos os recursos e depois resolva a superalocação com os recursos que a gente já viu, manual ou automático, que é a parte de nivelamento. Qualquer dúvida, volta lá no vídeo de nivelamento. Então, feedback 2.4. Então, eu vou observar aqui também. É o Senior Management e o Management, todo o pacote de trabalho. Observe que aqui também está incluído no item 2.4, que é um marco, eu não deveria ter, então não vou alocar, servem? Então, atribuir recursos. Se você fechar a janela, a qualquer momento você volta e abre. Então, é esse e esse. Atribuir recursos. Vamos lá, próximo pacote, conjunto de pacote de trabalho. Monitoramento da revisão é o Senior Management Team. São 2 pacotes de trabalho, porque a terceira é uma marco. Eu vou concluir isso aqui, vou avançar para concluir. Avaliação da mudança. Senior Management Team, recomendação de melhoria também, essa melhoria, esse aqui é o Senior Management Team, recurso genérico que eu criei, vamos lá, está acabando. Realizar reuniões de revisão, aqui, então é tudo o Senior Management Quality Assurance Manager. Então, Senior Management, todos os pacotes de trabalho. Eu não aloco recursos em tarefas resumo, lembrem disso. Por quê? Você pode fazer, mas alocar recurso na tarefa resumo significa alocar recurso em tudo isso. Eu vou fazer esse exemplo aqui. Na tarefa 3, só que lembrar aqui, é o Senior Quality Assurance. Então, são esses dois daqui. Se eu alocar esses 2 recursos em todo o pacote de trabalho, eu vou fazer isso. O que ele fez foi colocar, se eu clicar aqui embaixo, no pacote de trabalho, deixa eu fechar a janela. Se eu clicar no pacote de trabalho, onde ele estava aqui embaixo, e voltar em atribuir recursos, observem que ele não aparece para mim, ele só aparece para mim lá em cima no resumo. O Project vai entender que ele está em todos os pacotes de trabalho desse resumo. Mas acontece que você não vai conseguir fazer a gestão, quando no que se refere a nivelamento, a relatórios de informação, se você alocar recurso lá em cima. Então não é recomendável. Vou remover daqui. O ideal é que sempre você aloque em pacote de trabalho. Como vocês estão vendo, é um pouco de trabalho manual, alocar recursos, mas lembrem, é um momento que você está planejando o seu projeto. Você tem que tomar cuidado com cada tarefa. E eu recomendo que vocês olhem uma a uma. Então, eu estava lá na página do curso, eu vou voltar, eu vou finalizar os pacotes de trabalho da parte 4, realizar reuniões de revisão, é o Senior e o Quality Assurance. Então, vou lá, Senior e o Quality Assurance. Às vezes ele trava, observem aqui, eu estou tentando clicar e ele trava, porque eu clico em alguma coisa, eu vou fechar e vou voltar aqui, ok? Vou selecionar aqui todos. Vou selecionar todas as tarefas, pacotes de trabalho que faltam. Vou atribuir recursos. Deixa eu voltar lá. O Senior Management Quality Assurance. Quality Assurance, Senior Management. Atribuir. Pronto. Então, esse é o processo de atribuição de recursos. Repetindo, é um processo um pouco repetitivo, até nesse exercício que já está acostumado com ele. Demora um pouco, mas é um processo de reflexão, de entendimento do que é mais adequado para o seu projeto. Então, o momento que você tem que fazer, você pode ir e voltar várias vezes, mas você tem que fazer com certo cuidado. Então, a gente aloca o recurso, o próximo passo do nosso exercício vai ser
coloque o valor dos recursos seguindo o modelo abaixo. Então observe que agora ele pede para eu colocar valor normal e valor extra. Então eu vou lá, onde a gente faz isso? Na nossa folha de recursos, que a gente tem várias formas de chegar até ela. Nossa barra manual, aqui lateral, ou aqui embaixo. Observe que a folha de recursos está indicando todo mundo em vermelho. O que é que significa isso? Se você colocar o cursor do mouse aqui, está todo mundo sobrealocado, sobreatribuído. Não passa nada, a gente vai resolver isso agora. Isso vai acontecer muitas vezes, principalmente nesse projeto aqui, que é um exercício extremo que eu coloquei, porque a gente tem muita tarefa para pouco recurso. Então, obviamente, os recursos vão ficar com tarefas em paralelo que vão gerar a superalocação, que a gente vai ter que resolver. Então, 80, 90, 50, 60, vou colocar os valores. 80, 90, 50, 60, voltar lá, 45, 60. 45, 60. E tem uma outra questão. Ele me diz aqui que você deve adicionar um novo recurso chamado trainee. Recurso trainee eu estou criando como um recurso genérico. São ao todo 5 trainees que trabalham apenas 4 horas por dia. Aloque-os em todas as tarefas, menos aquela que o Senior Management Team é o responsável. O que acontece aqui? Aqui você se depara com um recurso genérico, eu vou criar trainee. O que é recurso genérico? É um recurso que você não sabe exatamente quem é, mas você sabe o volume que você tem dele. E aqui muitas vezes eu vou mostrar uma coisa que a gente não mostrou quando a gente discutiu, que é essa unidade máxima. Quando você tem recurso genérico, que você quer dizer que você tem mais de um recurso, por exemplo, trainee. Então, eu tenho 5 trainees. Ou seja, essa força de trabalho, esse recurso, ele é multiplicado por 5 vezes a disponibilidade normal. Então você tem 5 opções. A primeira opção seria criar os recursos trainee 1, trainee 2, trainee 3, trainee 4 e trainee 5. 5 trainees e alocar 1 a 1. É uma opção que eu prefiro. Uma segunda opção seria criar um recurso e você colocar aqui 500%. O que é que esse 500% significa? Numa leitura simples, significaria que eu tenho um recurso genérico trainee que eu tenho 500%. O que é 500%? A disponibilidade dele multiplicada por 5. Lembra que 100% é uma disponibilidade multiplicada por... a disponibilidade de 100% multiplicada pelo calendário dele. Se o meu recurso trabalha 40 horas por semana e ele está disponível para mim 100%, significa que eu tenho as 40 horas por semana dele. O trainee, se eu tenho ele disponível 5 vezes, significa que eu vou ter 500%, ou seja, 4 vezes 5, que são 450 horas, perdão, 4 vezes 5 do... Então, se esse recurso, trainee, ele está disponível para mim 500%, isso significa dizer que eu tenho 5 vezes a disponibilidade. Se ele trabalha 40 horas por semana, eu teria 200 horas de trabalho de trainee. Se ele trabalha 20 horas por semana, eu teria metade, eu teria só 100, porque 20 horas vezes 5 vezes a disponibilidade, isso colocaria dessa forma. Então, vocês podem decidir de que forma fazer isso. Muitas vezes, eu já vi muito projeto de construção, as pessoas colocarem aqui, por exemplo, pintor, e colocar, eu tenho 3 pintores, 300%. Aí vem uma questão complicada às vezes, que se você fizer isso, quando você aloca esse recurso, você vai ter que estar mudando a disponibilidade lá, porque senão, se você cada vez que você alocou o pintor numa tarefa, você vai estar dizendo que você alocou 3 vezes a disponibilidade, ou seja, digamos que uma jornada de trabalho são 8 horas, cada vez que você aloca pintor, você está alocando 24 horas de trabalho, 8 vezes 3, 24. Ok? Então, se você só quer alocar um pintor, você teria que mudar a disponibilidade para 100. Você aloca pintor e diminui lá na alocação. Lembra da janela de alocação? Quando você aloca, ele aloca automaticamente 100%, você teria que diminuir aquilo para 100. É um pouco complicado, então prefiro colocar cada recurso individual. É isso que eu recomendo para vocês. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar, e lá no exercício tem uma outra atenção, que dificulta mais ainda usar essa coisa dos 500%, porque eles me dizem que o recurso só trabalha 4 horas por dia. Ou seja, esse recurso, na realidade, isso está disponível 50%, isso trabalha 4 horas por dia. Então o que eu vou fazer, você pode simplesmente copiar essa linha, eu vou copiar aqui e vou colar. Okay? Quando você copia e cola, o Project permite que você tenha 2 recursos com o mesmo nome. Okay?
E se você quer fazer isso, talvez fique complicado depois fazer a gestão de quem está alocado em quê. Então eu recomendo que, se você tem recurso genérico, o que você faça é renomear ele colocando pintor 1, por exemplo, pintor 2. Aí você me diz, mas eu não sei pelo nome quem vai ser pintor 1. O ideal é que você tenha nome. Se você não tem nome, ok, aí eu desisto, e você pode sim usar recurso genérico colocando 300%, 200%, como você quiser, ok? Então aqui eu vou colocar, nesse exercício eu vou fazer assim, tá bom? Treine 2, treine 3, treine 4, treine 5, ok? Todos eles, disponibilidade de 50%, todo mundo trabalha 4 horas por dia. E, mais alguma informação, ele me disse que o valor do trainee são 25 a hora. Então vou colocar aqui 25. 25. A próxima etapa é alocar esses trainees em todas as tarefas, exceto aquelas que o Senior Management é o responsável. Então, como fazer isso? E aí eu vou mostrar uma outra forma de ver para vocês. Eu vou voltar no gráfico de Gantt, já que a gente já criou os recursos, que é uma questão. Aqui no gráfico de Gantt normal, você só vê quem é o recurso quando ele está aqui do lado. Vocês observem que o recurso está aqui do lado, na barra. Uma outra forma de ver é a coluna de recursos. Você pode expandir ela para ver quem está aqui dentro. Então, se você quer alocar determinados recurso em tarefas onde somente determinados recursos estão, a gente pode começar a usar também filtros, ok? Quando você quer ver determinadas coisas, lembra que a gente tem filtros. Então eu vou aqui na guia ver, eu vou usar um filtro. Observe aqui onde a gente tem dados, você tem a opção de filtros, ok? Então a gente tem vários tipos de filtro, ok? Então eu vou colocar um filtro chamado utilizar recursos. Então você pode usar aqui, ele pergunta mostrar a tarefa utilizando. A grande questão é que ele não deixa você filtrar, nesse caso, com mais de uma coisa. Então eu só consigo filtrar aqui, por exemplo, a do Senior Management. Eu não consigo filtrar os outros por esse filtro.